Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Nós. Eu sou o Renato Castro, psicólogo, especialista em terapia sexual e em terapia cognitivo-comportamental. E hoje vamos falar sobre um tema muito delicado, mas que merece toda a nossa atenção. É uma questão que afeta muitos homens e também os relacionamentos, que é o transtorno erétil. Ou, como muita gente chama por aí, a famosa brochada. E essa é uma experiência que pode ser frustrante e até assustadora para muitos. Mas hoje quero desmistificar isso, trazer uma visão mais técnica e também mostrar que existe sim caminhos para lidar com essa dificuldade de uma forma mais leve. Vamos entender aqui hoje os fatores por detrás disso, os impactos emocionais e relacionais, e pensar em como buscar uma solução. E não se preocupem, tudo que vamos conversar aqui hoje é com muito respeito e sem tabus. Então, bora juntos? Primeiro, nós vamos entender o que define o transtorno erétil. Ele ocorre quando existe uma dificuldade persistente em manter ou iniciar uma ereção rígida o suficiente para uma experiência satisfatória. Essa dificuldade não é apenas um episódio isolado, mas algo recorrente, e existem alguns critérios para o diagnóstico, como por exemplo, dificuldade em obter uma ereção, dificuldade em manter a ereção até o fim da atividade sexual e até mesmo uma diminuição na rigidez do pênis. E a gente também categoriza o transtorno erétil em diferentes tipos, como se fosse uma espécie de mapa para entender melhor o que está acontecendo. E esse transtorno ele pode ser tanto adquirido ou ao longo da vida. Ou seja, pode surgir em qualquer fase, seja por fatores pontuais ou por fatores contínuos. E também, um dos outros subtipos é quando ele é generalizado ou situacional. Alguns homens passam por isso em todas as situações ou então só em momentos específicos, com uma parceira específica, em um lugar específico, em uma condição específica. Esse, no caso, seria o situacional. Generalizado é quando acontece em toda ou qualquer tipo de relação, independente de qualquer coisa. E de intensidades, né? As intensidades podem ser consideradas leve, moderada ou grave. E isso influencia a abordagem e os caminhos para o tratamento. Agora, pensa aqui comigo. Você já parou para pensar como esses critérios podem se encaixar na sua experiência? E às vezes, o transtorno erétil, ele acontece em um momento mais tenso da sua vida ou pode aparecer só em certas situações, como uma pressão específica ou em fases de maior ansiedade. E é importante entender esses detalhes porque eles ajudam a personalizar uma abordagem para o seu tratamento. E quando a gente fala em disfunção erétil, muitas vezes as pessoas pensam em causas puramente físicas. E elas existem, claro. O transtorno erétil ele pode estar ligado a fatores hormonais, como baixos níveis de testosterona, problemas na circulação sanguínea, diabetes, hipertensão e até mesmo o uso de certos medicamentos. Mas a parte psicológica é muito significativa. Ansiedade, estresse, depressão e até o medo de falhar podem ser causas muito presentes. E aqui é interessante entender o que esses fatores têm em comum. A pressão que colocamos em nós mesmos, né? E você já se pegou, então, pensando se as dificuldades na ereção, elas podem estar ligadas a algum momento de pressão ou cansaço externo? Às vezes, as dificuldades são mais sobre o momento em si do que sobre você, entende? E pense em como cada situação ou rotina pode influenciar a sua disposição e autoconfiança. Aqui entra também a pressão social. A gente vive num mundo onde o desempenho é cobrado o tempo todo, inclusive no âmbito sexual. Existe uma pressão para performar bem em todos os momentos. Mas será que isso é realista? A expectativa de nunca falhar pode criar uma tensão que só atrapalha. E é aqui que a questão se torna uma dificuldade,
não só para o homem, mas também para o casal. Muitos homens, por vergonha ou insegurança, evitam falar sobre o transtorno erétil e acabam criando barreiras de comunicação. E isso leva a uma distância emocional. E a parceira ou parceiro pode sentir que há algo de errado sem entender o que está acontecendo. E muitas vezes, a primeira experiência de disfunção erétil causa um efeito dominó, ou seja, o medo de que aconteça de novo. E esse medo, ele cria ansiedade. E em muitos casos acaba se tornando um ciclo. E aqui a gente entra com um ponto-chave, que é: quando o problema se torna recorrente, o homem ele pode evitar a intimidade para não falhar de novo. E é o que aumenta a distância do relacionamento. E aqui, deixa eu te perguntar uma coisa. Será que essa dificuldade já criou uma distância entre você e seu parceiro ou sua parceira? E se sim, que tipo de impacto isso teve na comunicação de vocês? A gente sabe que esses momentos delicados e quando conversados com empatia podem ser uma oportunidade para fortalecer o vínculo. E quando a gente pensa nos caminhos para superar o transtorno erétil, existem várias abordagens que podem ajudar. Na terapia sexual, por exemplo, abordamos não só a ansiedade de desempenho, mas também a expectativa e crenças que cada pessoa tem sobre a sua própria sexualidade. Aqui é possível entender melhor as causas emocionais que estão por trás do problema e, gradualmente, trabalhar para reduzir o medo de falhar e resgatar a confiança desse homem. E, além disso, as técnicas de relaxamento e controle de ansiedade são essenciais para lidar com o transtorno erétil. Quando a gente aprende a relaxar, o corpo também responde de uma forma mais positiva e a pressão diminui. Que tal imaginar um cenário onde a intimidade pudesse ser mais leve e descomplicada, sem essa pressão de performar o tempo todo? Como você acha que essa mudança ela poderia impactar o seu relacionamento e a forma como você se vê? Pois é, na terapia, o homem ele encontra um espaço seguro para falar sobre questões que talvez não consiga compartilhar em um outro ambiente. E ao longo do processo, ele aprende não só a lidar com o transtorno erétil, mas também a se enxergar de forma mais leve e acolhedora. Porque, no fundo, a disfunção erétil é apenas uma pequena parte de uma jornada de autoconhecimento e autoconfiança. Então, que tal pensar sobre essa jornada? Como seria experimentar uma nova forma de se ver, de entender a sua própria sexualidade e de aprender a lidar com esses momentos de dificuldade de uma maneira menos pesada? Porque, no fundo, esses desafios podem ser o primeiro passo para uma nova etapa da sua vida. E eu acho que conseguimos esclarecer bem o que é o transtorno erétil, as causas, os impactos e como ele pode ser chamado para um autoconhecimento mais profundo. E eu espero que você tenha conseguido ver esse tema de uma forma mais leve, entendendo que faz parte da experiência humana. E se você sente que esses desafios estão presentes na sua vida, eu gostaria de ter um espaço seguro para falar sobre isso. Que tal marcarmos uma conversa inicial? Posso ouvir suas dúvidas e mostrar como posso te ajudar. E claro, se esse conteúdo foi útil para você, siga aqui o podcast e também o meu Instagram, que é o @Hencas, onde eu sempre compartilho conteúdo sobre esses temas. E cá entre nós, eu vou ficando por aqui e um grande abraço.